Boa noite, irmãos. Que bom que vocês estão animados, que bom que eu posso perceber que há um espírito avivado, alegre, vibrante na presença de Deus. Por isso que eu vou pregar hoje sobre avivamento e continuar pregando. E o tema que nós vamos abordar nessa noite, que envolve a liturgia, é um assunto que eu julgo muito importante, muito necessário, e esse é um assunto que divide pessoas e igrejas, e a gente precisa entender sobre o assunto. Você está já em pé? Abra sua Bíblia, e nós vamos ler o texto de Êxodo, capítulo de número 32, e versículos de número 17 a 28. Quando nós falamos de avivamento, e sobretudo quando nós abordamos o item liturgia, existe tantas vozes, tantos conceitos, tantos entendimentos acerca desse assunto, que requer que nós abordemos com profundidade, a fim de que possamos reconhecer e distinguir e discernir entre o santo e o profano, entre aquele que agrada e o que desagrada, o que é uma ofensa ao Senhor e o que glorifica o nome do Senhor. Êxodo capítulo 32, versículos 17 e 28, é o texto que nós vamos introduzir esse assunto aqui de manhã, é o mesmo texto que nós introduzimos pela manhã e vamos usar à noite, mas você vai perceber que a abordagem ela vai envolver assuntos ou áreas diferentes. Leiamos então esse texto, Êxodo 32, versos 17 a 28. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito, e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre as águas, e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: que tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o e derrama-o, e lançai-o no fogo. E saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um o seu irmão, e cada um o seu amigo, e cada um o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Senhor, nós pedimos a tua graça, teu poder, a unção do teu Espírito, para ministrarmos nesse momento a tua palavra, nesse assunto tão importante, que também envolve tantas controvérsias, que a tua palavra possa nos trazer entendimento pleno, que o teu Espírito Santo possa produzir luz
diante dos nossos olhos, para que possamos entender aquilo que o Senhor espera ver em nós. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Talvez a ideia que muitas pessoas têm de avivamento, e quando nós estamos falando de avivamento, nós estamos aqui falando desse ambiente de liturgia. O que é uma liturgia? Liturgia é uma forma, uma estrutura que se organiza para que seja prestado um culto a Deus. Então, na liturgia, o que nós fazemos? Nós organizamos o culto ao momento da oração, ao momento do louvor, ao momento da palavra, ao momento dos testemunhos, ao momento dos avisos, e tudo isso é uma estrutura litúrgica, que é feita para que nesse ambiente haja adoração a Deus. Agora, essa liturgia, ela pode ser uma liturgia que promova glória ao nome de Deus, mas também ela pode ser uma liturgia que ofenda Deus. Ela pode ser uma liturgia que traga a manifestação de graça e de glória da parte de Deus para com o seu povo, mas ela pode ser uma liturgia que atrai a ira de Deus para com o seu povo. Por isso nós podemos, às vezes, vem à nossa mente aquela visão de que uma igreja barulhenta significa uma igreja avivada. Sabe, uma igreja barulhenta, aquela que você está a 1 quilômetro de distância e você assiste o culto, sem precisar estar lá dentro. Eu morava perto de uma igreja assim, eu morava num apartamento, que uma igreja ficava na frente, eu não precisava, existia duas igrejas, uma perto da outra, eu não precisava em nenhuma das duas, eu assistia todo o culto em casa. E às vezes a visão que se tem é que, pela intensidade do barulho, significa que aquela igreja é avivada. Agora, há igrejas que você, estando dentro dela, você consegue até perceber o barulho de uma mosca, porque há tamanha reverência e tamanho silêncio, que alguns vão dizer assim, essa igreja precisa de avivamento. Agora, eu creio que o barulho não é sinônimo de avivamento, tampouco o silêncio significa inexistência de avivamento, porque esse tema exige uma reflexão muito mais profunda do que esta forma superficial. Nosso maior objetivo, irmãos, na nossa adoração e na nossa liturgia, nós temos que pensar que o culto que agora estamos realizando é um culto que tem por objetivo glorificar o Senhor. E glorificar o Senhor naquilo que Ele é, o seu caráter, e glorificar o Senhor naquilo que Ele faz, os seus feitos, os seus atos poderosos. Então, nós estamos aqui nesse culto para isso. É um culto de adoração a Deus. E essa adoração envolve esses valores, quem Deus é e o que Deus tem feito. E é dessa forma que nós o adoramos, porque nisto está a manifestação da sua divindade. Porque só Deus deve ser glorificado, porque só Deus tem um caráter que merece ser reconhecido como feitos, que devem ser reconhecidos. Então, o nosso culto tem por objetivo isso, glorificar, adorar ao Senhor. Agora, o nosso desejo é que essa adoração, que este culto, possa estar sendo recebido por Deus, aceito por Deus. Ou seja, que as palavras que saem da nossa boca, que os nossos gestos possam estar chegando diante de Deus como oferta suave, de aroma agradável. Ou seja, Deus esteja agradando. Nós podemos ter um culto que não agrada ao Senhor? Podemos. Nós podemos nos manifestar de uma forma inapropriada na presença do Senhor? Podemos. Isto é problemático? Sim, é problemático. Nós vamos ver na história e no enredo bíblico
como Deus se comportou quando a adoração a Ele foi profana. Deus se manifestou de uma forma muito irada. Deus não se silenciou. Deus condenou. E nós vamos ver alguns versículos que retratam isto. Ou seja, eu devo me preocupar quando estou na presença de Deus, o adorando, se a minha adoração está sendo aceita. Se está identificada com Ele e com o seu caráter. Como nós falamos pela manhã, na adoração, não deve ser santo somente alguns aspectos, mas todos os aspectos da adoração devem ser santos. No texto que nós lemos em Êxodo capítulo 32, versículos 17 a 28, nós estamos falando de um quadro onde um povo está prestando um culto a Deus. E o entendimento desse povo que está prestando esse culto a Deus é que ele está adorando a Jeová, o Deus, que até então não era tão conhecido, mas depois da libertação do povo do Egito, ele passou a ser conhecido. E no período que antecedeu essa adoração, eles assistiram às 10 pragas. Eles viram o Mar Vermelho abrir-se. Eles puderam experimentar a graça de Deus através do maná. Deus havia operado grandes feitos e grandes maravilhas. Deus havia, de muitas formas, procurado se revelar a eles, dizer quem Ele era. As 10 pragas do Egito foram pragas que destruíram toda a forma pagã de adoração, ou seja, Deus, através das 10 pragas, mostrou que Ele é Deus e não existe outro Deus que não Ele. Então o povo sabia. Mas muitas vezes os homens estão mais atrás de experiências emocionais, de êxtases espirituais, do que procurando uma adoração verdadeira. Observa esse quadro. Eu falava hoje pela manhã, que quadro terrível. O povo, Moisés subiu para o monte para receber a orientação de Deus, a lei de Deus, e o Moisés começou a demorar, e o povo nós precisamos ser dirigidos, nós precisamos nós temos que ter Deus, nós queremos Deus aqui. E o que eles fizeram? Até é interessante que às vezes a visão da espiritualidade, ela muitas vezes se espera que somente a adoração, ela precisa ser recheada com fatos sobrenaturais, e quando há fatos sobrenaturais, aquela adoração é para Deus. Nesse texto é interessante a resposta, que lá no verso, vá comigo, no verso de número 24, foi comigo para o verso 24? Então lhes disse, quem tem ouro, arranque e derrama-o, e lançai no fogo, e saiu esse bezerro. É interessante que Josué disse, olha, eu não quis construir o bezerro, mas a gente jogou lá o ouro no fogo, e quando a gente viu, apareceu o bezerro. Eu não criei bezerro, ele surgiu. Foi um fato sobrenatural, você percebe isso? Nós jogamos lá e saiu esse bezerro. Eu creio que o sobrenatural, eu creio que Deus faz coisas sobrenaturais, mas nunca se esqueça disso, o inimigo também faz coisas sobrenaturais. E o sobrenatural não necessariamente autentica aquele ato dizendo que ele é divino. Ele pode ser diabólico. Não estou aqui julgando e dizendo que isso é diabólico ou aquilo, mas eu estou alertando que fatos sobrenaturais não significam ou não autenticam dizendo que eles procedem de Deus.
A Bíblia diz que nos últimos dias, no momento da tribulação, uma das coisas que Satanás vai usar para enganar as pessoas serão prodígios e maravilhas. Ele fará grandes prodígios e grandes maravilhas. Mas apesar de serem prodígios e maravilhas, não procederão de Deus, mas do diabo. E aquelas pessoas que procuram prodígios e maravilhas, sabe o que acontecerão? Elas seguirão e darão ouvidos ao diabo. A gente tem que ter cuidado. O que deve nortear os nossos atos é a verdade. E somente a verdade. Deus tem uma identidade e nós precisamos reconhecê-la. Por quê, irmãos? Porque a liturgia é importante, porque a adoração é importante, porque a adoração ela vai refletir o Deus que está sendo adorado. Você vai ver na adoração pagã muitas coisas que você, vamos dizer assim, você não acreditaria que isso existisse. Por exemplo, na adoração pagã, era uma das coisas comuns que a Bíblia fala no Velho Testamento, é que alguns pais sacrificavam seus próprios filhos em altares pagãos. Você já pensou um pai pegar o filho e imolá-lo em nome de uma adoração? Havia muitas pessoas que faziam isto. Paulo vai falar na adoração que era feita na cidade de Coríntios, que algumas mulheres ofereciam seus corpos para serem possuídos por homens, de uma forma sexual, e eles chamavam isso adoração. Essa adoração que nós estamos vendo relatado aqui, lá no verso de número 25, a Bíblia diz que esses que construíram, que tinham diante deles um bezerro de ouro, sabe como eles estavam dançando? E eles estavam dançando em torno desse bezerro, eles estavam dançando pelados. E esse ritual, para eles, era um ritual de adoração. Agora, nudez, imoralidade, sacrifício dos próprios filhos, elas estão enaltecendo o caráter de quem? De Deus? Elas estão refletindo o caráter de quem? Do nosso Deus? Com certeza não. Porque estas coisas se identificam muito com Satanás, com o diabo. Imoralidade, indecência, ritual de assassinato, maldade. Isso não se relaciona com Deus. A Bíblia diz que Deus não se relaciona com o mal, porque Deus é luz. E tudo aquilo que se relaciona com o mal não procede de Deus, mas sim do diabo. Então, em nome de Deus, as pessoas podem fazer coisas que, ao invés de glorificar o nome de Deus, elas ofendem Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós apresentamos e fazemos para Deus. Que pode ter motivação, entre aspas, objetivo bom, mas conteúdo errado. Nós vamos ver no Salmo de número 93, versículo de número 5, uma coisa muito importante. E eu quero que você preste atenção nessa mensagem, porque ela é muito importante. Porque ela vai nos instruir como nós devemos nos comportar diante de Deus, como nós devemos nos comportar na casa do Senhor, como nós devemos cultuar o nome de Deus. Isso é importante, isso é muito importante. O que diz o Salmo 93, versículo 5? Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Tudo aquilo que nós relacionamos com Deus deve ser santo. Deixa eu dar um exemplo. Esse piano, quando foi trazido à igreja, ele foi consagrado ao Senhor. O que significa isso? Ele não pode ser usado para outro fim, senão para a adoração ao Senhor. Nós vamos tocar música do mundo aqui? Não, ele não foi consagrado para isso, ele foi
consagrado, ele foi tirado do seu uso costumeiro, pagão, mundano, e foi agora colocado na igreja de Deus, e ele deve simplesmente servir ao Senhor. Da mesma forma, o violão, o baixo, esse microfone, nós que estamos aqui, nós somos consagrados ao Senhor. E consagrados ao Senhor, não podemos usar, seja as nossas vidas, seja esses instrumentos, para outro fim, senão para o Senhor. Porque tudo que devemos fazer para o Senhor deve estar envolvido em santidade. Ou seja, deve ser santo, deve ser separado. Não pode ser contaminado. Como eu citei hoje pela manhã, uma das coisas que nós aprendemos na aula, e não que aprendemos, né, mas foi recordado, que o escriba, quando ia escrever ou copiar o texto bíblico, cada vez que ele fosse escrever o nome Jeová, ele se banhava. E nós lemos um exemplo que em 2 versículos bíblicos aparece 3 versículos bíblicos, aparecia 28 vezes o nome de Deus. E se ele era um escriba que entendia essa reverência a Deus, ele tomou banho 23 vezes para escrever os 3 versículos daquele texto, porque ele entendia que o nome de Deus era santo e que ele precisava estar em santidade, ou seja, não poderia haver nele contaminação para se relacionar com o nome de Deus. Nós vamos ver no começo, no primeiro mandamento, é que ele se faz entender dizendo que Deus é santo e que nós não podemos ter outro Deus além dele. Então, quando nós pensamos, irmãos, em Deus, nós temos que entender isso. Nós estamos aqui prestando um culto ao Senhor. Nossas palavras devem ser santas. Mas só nossas palavras devem ser santas? Não. Nós devemos ser santos. Porque lá em Romanos, capítulo 12, versículos de número 1 e 2, o que nós vamos ver lá? Paulo dizendo que outrora, o templo era um lugar santo, onde as pessoas que chegassem no templo, elas tinham que se purificar para prestar o culto a Deus. Então o lugar era santo, nada poderia chegar lá sujo, contaminado, tudo era santo. O candelabro era santo, o altar era santo, os sacerdotes eram santos, os levitas se santificavam, o louvor era santo, tudo era santo. Então era muito comum os judeus, antes de prestar o culto a Deus, eles tinham o ritual do banho. Ou seja, eles entendiam que precisavam estar limpos, e eles usavam o ritual do banho como uma forma de se purificar ou de demonstrar esse entendimento. Então eles se banhavam para se purificarem, para estar diante de Deus. Agora, em Romanos capítulo 12, Paulo vai dizer que o templo agora não é essas 4 paredes. O templo somos nós. Ou seja, o piano continua sendo consagrado, amém? O violão continua sendo consagrado, o baixo continua sendo consagrado. Mas não só esse ambiente e estas coisas, esse lugar é consagrado, mas Paulo vai dizer, nossas vidas precisam ser consagradas. Ele vai dizer que nós não limitamos ao templo a nossa adoração, ele vai dizer que aonde nós estivermos, nós estamos adorando a Deus. Ou seja, nosso coração se tornou a habitação do Espírito Santo. Nossas vidas agora pertencem ao Senhor. Então nós devemos prestar-lhe culto, não somente quando estamos no templo, mas nós devemos cultuá-lo quando estamos em nossas casas, quando estamos no serviço, quando estamos na escola, ou seja, aonde nós estivermos, o nome de Deus deve ser adorado através da nossa vida. Por isso não existe uma música para a igreja e outra música para a casa. Não existe palavras carinhosas e respeitosas e educadas para cristãos quando estão em comunhão,
E não necessariamente essas palavras precisam ser as mesmas quando estamos em relacionamento social. Ou seja, palavras torpes não cabem para o relacionamento entre irmãos, mas não cabe para o relacionamento conjugal, não cabe para o relacionamento com amigos, não cabe para os colegas de trabalho ou de escola. Ou seja, nós estamos de forma contínua adorando o Senhor. Eu não devo xingar o meu irmão na igreja, amém? Mas também não devo xingá-lo fora da igreja. Eu sou templo do Espírito Santo e não deve sair da minha boca nenhuma palavra que não seja palavra para edificação. Eu louvo o Senhor com hinos, mas eu louvo o Senhor também com atitudes, com gestos. Ou seja, não existe uma roupa moral. Nós vamos para a igreja, a gente tem que se vestir moralmente, porque nós vamos para a igreja, porque lá o pastor veio, o diácono veio, os irmãos veem. Mas a moralidade, ela deve continuar quando nós saímos da igreja, porque nós cultuamos ao Senhor. Quando nós saímos da igreja também. Romanos capítulo 12 fala sobre isso. A moral deve ser um caráter. A adoração ao Senhor de uma forma santa deve ser uma conduta natural na vida do cristão. Então, para a televisão do cristão, ela deve ser consagrada, amém, irmãos? Amém. O rádio do cristão deve ser consagrado. Por isso, o Salmo de número 1, a Bíblia diz que as amizades do cristão devem ser amizades selecionadas. Porque Deus não quer que nós nos envolvemos com nada imundo. E isso é uma verdade. Olha lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 17. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Achou lá? O que diz lá? Vamos ler do versículo 14, porque talvez nesse ambiente, nesse contexto, você vai entender melhor os versículos 17 e 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, a palavra de Deus diz que o cristão deve viver uma vida consagrada a Deus. E consagrada a Deus significa a forma que eu vou viver é uma forma que glorifique o nome de Deus, e eu não vou me envolver com nada que me prejudique, que me contamine e que me afaste deste propósito. Eu não vou me unir com nada, eu vou me afastar de tudo isso. E nesse texto ele vai começar dizendo sobre relacionamentos de amizade conjugal, ou seja, eu não vou ter comunhão com aqueles que escolheram viver uma vida de pecado, porque eu quero ter uma vida que glorifique ao Senhor, porque se eu me envolver com aqueles que vivem para o pecado, eu vou me contaminar com eles. Isso é uma verdade. Quando Deus disse ao povo de Israel para eles não se unirem com os povos pagãos, não darem as suas filhas para se casarem com os filhos de pagãos, ou filhos se unirem com filhas de pagãos, não é porque Deus discriminava pessoas, mas porque Deus estava pensando em santidade, separação. Então nós temos que entender, irmãos, que tudo que nós nos envolvemos deve estar norteado pelo princípio da santidade. Porque nós somos templo. Nós adoramos Deus. E essa adoração é contínua. Então não existe música para a igreja e música para casa. Não existe roupa para a igreja e roupa para casa. Não existe palavras para os irmãos da igreja e palavras para as pessoas do mundo. Não existe um comportamento na igreja e um comportamento no mundo. Nosso comportamento tem que ser o mesmo, porque nós somos o templo do Deus vivo.
E Deus deve ser adorado através de nossas vidas, através dos nossos atos. Mateus capítulo 15, versículo 8, vai nos trazer uma exortação muito importante. Olha o que diz Mateus capítulo 15, versículo de número 8. Começando no versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Às vezes, nós temos uma grande preocupação. Os irmãos que vão cantar aqui, antes de projetarem as letras, eles mandam para mim: pastor, olha, vê se a letra está de acordo ou doutrinariamente está correta. Isso é uma preocupação que nós temos. Nós não queremos que as letras, ao invés de enaltecer o caráter de Deus, elas distorcem esse caráter. Ou seja, elas contenham palavras que não são verdadeiras, que são antibíblicas. E nós devemos ter um cuidado. Não é porque uma música é bonita, no sentido melódico, que ela é santa. Nós precisamos ter cuidado. Porque ela pode ter uma melodia bonita, um ritmo envolvente e ter conteúdo profano. Porque a gente tem muito essa coisa de sensibilidade a gosto. É bonito, então é bom. Nem tudo que é bonito, entre aspas, pode ter a aparência. A Bíblia diz que até o diabo tem hora que ele aparece com forma de anjo. E isso não significa que ele deixou de ser diabo, porque ele apareceu como anjo de luz. Então, quando Deus fala sobre isso, ele estava dizendo, é como se ele tivesse assim: a letra está correta, o ritmo musical é bom, os instrumentos são apropriados, mas quem está cantando é hipócrita. Ou seja, eles dizem uma coisa que eles não vivem aquilo que eles dizem. Sabe aquele hino, tudo deixarei? Tudo deixarei. Eles cantam, vamos cantar, irmãos, todos nós, tudo deixarei. Você deixa tudo mesmo? Está disposto a deixar tudo? Emprego, amizade, vaidades, por causa de Deus? Quando nós cantamos aquilo que não estamos dispostos a viver, somos hipócritas. E os nossos versos podem ter rimas teologicamente corretas, mas o nosso louvor pode ser profano, porque ele está contaminado com mentira. Sabe, querido, a família de Deus, eu te amo, irmão, vamos viver nesse ambiente do amor. Mas você ama mesmo? Talvez você chega cantando esse hino, está com ódio, não gosta de um, rejeita o outro, não quer falar com o outro, brigou com o outro, e está cantando eu te amo. O que está dizendo? Isso é hipocrisia. Você está dizendo coisas que você não faz. E está usando isso para me adorar, mas está fazendo uma adoração com palavras corretas, mas com uma vida incorreta. Isso não tem valor para mim. Ou seja, nós podemos, num gesto, levantar as mãos, dizendo, estou adorando a Deus, levantando as mãos. Mas a pergunta é, que mãos são estas que estão sendo erguidas? Pode ser mãos contaminadas. Observa, Davi queria construir o templo. Era simplesmente construir uma edificação de pedras. Mas Deus disse para ele, você não constrói, porque é para mim. E sabe por que Davi não pôde construir o templo e foi Salomão, o seu filho, que construiu? Porque as mãos de Davi estavam contaminadas com sangue. Ele havia matado. E por causa do seu pecado, ele estava desqualificado, não para o céu, porque ele foi perdoado, mas estava desqualificado para construir o templo. Moisés foi homem de Deus. Conversou com o Senhor face a face. Foi contaminado com tamanho grau de santidade por parte de Deus, que teve que colocar um véu sobre o seu rosto quando desceu do monte. Tamanha era a santidade de Deus, refletia na sua vida. Mas quando, diante da ordem de Deus, ele desobedeceu e não entrou na terra prometida. Ou seja, todos esses ensinamentos bíblicos devem provocar em nós um grande temor ao Senhor. Ou seja, Deus é santo e eu preciso me cuidar quando estou diante dele.
Eu repito algumas coisas porque eu julgo importante. Eu lembro quando pequeno, uma das coisas que eu aprendi é que antes que eu começasse um culto, eu deveria me consagrar ao Senhor, ou seja, eu deveria orar. Deus, se há algum pecado, tira agora, eu quero prestar um culto ao Senhor, eu quero que o meu louvor chegue até o teu trono de graça, quero que minha oferta seja aceitável, eu quero que tudo isso seja envolvido com um aroma agradável diante da sua presença. Então era muito comum, eu era ensinado a dobrar os meus joelhos e pedir a Deus graça, perdão pelos meus pecados. Ou seja, o culto começa, não começa quando o hino é tocado, o culto começa antes que o culto comece. Ou seja, por isso nós devemos orar, não é só antes de começar o culto na igreja, devemos orar quando começa o nosso dia em casa, porque queremos oferecer ao Senhor um culto a Ele, em cada gesto. Essa aqui, o que difere de nossa casa é que aqui estamos em adoração coletiva, em nossas casas estamos em adoração individual, pessoal, mas o princípio é o mesmo, e devemos considerar isso, irmãos. Então não podemos ser hipócritas diante de Deus, nós devemos olhar para aquilo que cantamos e refletir através de nossas palavras aquilo que realmente estamos dispostos a viver. E se não estamos dispostos a viver, ou só não estamos vivendo aquilo que está sendo cantado, sabe o que é melhor fazer? Ficar calado. Porque falar o que a gente não vive acrescenta mais um pecado. Além de não estarmos fazendo aquilo que deveríamos fazer, estamos de uma forma falsa dizendo que somos diferentes. E os fariseus, eles foram condenados por Deus. Quem eram os fariseus? Eles se apresentavam diante do povo como religiosos, comprometidos com a santidade, comprometidos com a verdade, mas Deus os chama de hipócritas, porque eles tinham uma aparência religiosa, mas não tinham uma vida religiosa. Nós podemos ser falsos adoradores, nós podemos estar diante de Deus sendo visto pelos homens e entendidos por eles como pessoas sinceras e bons religiosos diante de Deus, mas o verdadeiro juízo não é aquele que os homens estão vendo, mas é o que Deus está vendo, porque o culto que estamos oferecendo não é para o pastor da igreja, não é para o irmão que está ao lado nosso na igreja, é para Deus. Nós podemos enganar as pessoas que estão diante de nós, mas não podemos enganar Deus, que está aqui para receber a nossa adoração. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8. Olha o que a palavra de Deus diz. Filipenses, capítulo 4, e versículo de número 8. Nós podemos e temos condição de termos discernimento sobre aquilo que pode ou não pode ser oferecido para Deus. A Bíblia nos mostra isso. Olha o que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, Deus está dizendo, olha, não se envolva, não traga para mim coisas que estão envolvidas com imoralidade, com violência. Ou seja, às vezes as pessoas perguntam, pastor, não tem um rockzinho para nós tocar aqui na igreja, aqui, com uma letra, poder colocar uma letra evangélica num rock, né? E ela passa a ser evangélica. Mas quando nós vamos ver a história do rock, o que o rock é? Anarquista, um ritmo de feitiçaria, de inviolência, de imoralidade, que foi feito para quê? Para Deus? Não, foi feito para Satanás. E nós vamos pegar aquilo que é de para Satanás e trazer agora e dizer, vamos colocar outra roupa e dizer, agora é para Deus. Não, não é de boa fama. Não há louvor nisso. São coisas contaminadas e não agradam ao Senhor. E por isso, elas não devem estar presentes. E quando nós estamos falando sobre isso, irmãos, é como pastor da igreja, nós queremos que a nossa adoração, acima de tudo, ela agrade o Senhor.
E quando eu digo agradar o Senhor, significa ela não deve ter por objetivo te agradar, porque não é para você o culto. Ela não deve ter por objetivo me agradar, ela deve ter por objetivo agradar a Deus, porque é para Ele. Eu sei que a gente muitas vezes acha que Deus gosta de novidade. A gente é muito assim, né? Quando é novidade, deve ser bom, porque coisas novas sempre são coisas boas. É verdade isso na questão espiritual? Deixa eu dizer para você, não é verdade isso. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre gostou das mesmas coisas. Ele nunca mudou o seu gosto. Mas as mesmas coisas, porque a gente acha assim, não sou contra hinos novos, amém? Eu creio que o inário foi sendo acrescido, 1800, 1900, 2000, e pode ser acrescido. Mas nós não devemos pensar que porque é novo, é porque vai ser bom, não. Porque pode ser uma poesia nova, mas o conteúdo será sempre o mesmo, porque se for diferente, não vai ser aceito por Deus. Observa de Gênesis a Apocalipse, no que Deus mudou o seu gosto, a sua preferência? Em nada. Olha o que diz Levíticos capítulo 10, versículo de número 1, e isso deve nos fazer pensar. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Ou seja, eles trouxeram, eles inovaram, eles quiseram fazer coisas diferentes para Deus. Sabe qual foi o resultado? Verso 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Ou seja, a resposta de Deus para aquela adoração diferente foi morte. Ou seja, esses textos da palavra de Deus devem nos provocar grande temor. Eu estou diante do Senhor, eu quero cantar esse hino. Agrada o Senhor esse hino? Não, então não vou cantar. Ah, mas eu não sei se agrada, então eu devo ter cuidado de olhar cada palavra, cada verso e confrontar com a doutrina bíblica. Está de acordo com a palavra de Deus? Então vamos cantar. Não está de acordo com a palavra de Deus? Não podemos cantar. Esse ritmo que nós estamos usando é um ritmo que está ligado a coisas sadias, a coisas boas, a boa fama. Vamos usá-lo, mas ele está envolvido com a imoralidade, com sensualidade, com anarquismo, com violência. Não, isso não podemos trazer para o altar do Senhor. Nós temos a palavra de Deus que nos dá discernimento. Adoração não deve ser nova. O que deve ser novo é os nossos corações. Ou seja, quando nós pensamos em avivamento na igreja, não é mudando a liturgia que nós vamos ter uma igreja melhor. É mudando as pessoas que estão participando da liturgia que a igreja será mais avivada. Ou seja, nós trazemos para a igreja o avivamento. Nós refletimos na nossa adoração o nosso avivamento. Porque o que é avivamento? Cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Nós podemos estar cheios de emoção. E eu posso fazer você chorar. Hoje nós tivemos um quadro lá na frente de uma pessoa que veio aqui pedir ajuda. E não estou contando isso para agora, é só para ilustrar, tá bom? Esquece tudo aquilo que não se reflete nisto. Foi dado um prato de comida para ele. Sabe o que ele fez quando recebeu um prato de comida na mão? Ele chorou. Ele chorou no sentido de que ele não tinha o que comer, e agora estava tendo o que comer. Isso mexe com a gente, não mexe? Faz a gente chorar. Agora, se não houver conversão de coração, é um choro, só uma emoção que passa. Amanhã vamos ver muitos outros passando a nossa volta, vamos ser insensíveis à sua necessidade, vamos passar de largo, e aí? Bons oradores, entre aspas, eles tiram dinheiro do povo. Eles têm habilidade, uma capacidade quase que artística. Eu lembro de uma história verídica, de que tinha uma mulher, diante dessa forma de apelação, ela fez um empréstimo para dar dinheiro para Deus. Ela não tinha, mas ela foi e pegou emprestado. Pessoas podem fazer isso.
Pessoas podem provocar sorrisos, êxtases emocionais. Eu não estou dizendo que o culto, para ser santo, as pessoas não podem nem se mexer, não podem sorrir, porque se fizerem isso é profano. Não estou dizendo isso. Eu creio que pode haver emoção, mas como resultado, mas não como objetivo. Nós não estamos aqui para chorar, mas Deus pode tocar de uma forma tão profunda no nosso coração que nós choramos. Nós não estamos aqui para sorrir, no sentido de êxtase, de alegria, mas Deus pode operar de uma forma tão gloriosa, que isso venha provocar grande alegria e regozijo no coração do seu povo. Ou seja, na adoração nós viemos buscar Deus e servir ao Senhor, e podemos sair daqui abençoados, enriquecidos, tocados, sensibilizados por Deus e pela sua obra, mas isso será consequência de uma adoração santa, porque esses resultados serão consequência da presença e da resposta de Deus à nossa adoração. Porque quando não forem isso, serão só momentos de êxtase, que quando nós saímos daqui, ficará no esquecimento. Mas quando a presença de Deus, ela se faz presente, ela é atuante, ela vai provocar transformação, libertação, salvação, porque é isso que Deus faz. Ou seja, o nosso objetivo, quando o hino for cantado, é que corações sejam tocados, é que pessoas que não decidiram-se ao lado do Senhor Jesus Cristo, possam, naquele momento, ao ouvirem aquela música, serem tocados por aquela mensagem, e decidirem abandonar os seus pecados, e aceitarem Jesus Cristo como Salvador. Quantos testemunhos foram ouvidos, e são ouvidos, de pessoas que se converteram por causa de uma música. Aquela música, não sei qual é o número dela, "Ó tão cego eu andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador". Quantas pessoas se converteram ouvindo esta música? Porque é isso que nós queremos, que a música, ela traga Deus, ela torne Deus visível, audível, ou seja, Deus se faça presente na nossa adoração, porque se Deus não fizer presente, ao que serviu o nosso esforço? Se Deus não aceitar o nosso louvor, o que adiantou termos cantado? Se as palavras não refletiram o nosso coração, a que serviu nossas palavras? Foram como que jogadas ao vento. O Salmo de número 40, verso 3, fala-nos sobre as balizas do louvor que agrada a Deus. "E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor." E aqui o salmista fala dos alicerces que devem sustentar a nossa adoração. Primeiramente, vemos a origem deste cântico, e me pôs nos lábios, ou seja, nossas palavras não nascem no nosso coração, elas nascem no coração de Deus. A nossa adoração, ela não é provocada pela nossa capacidade intelectual, ela é promovida no ambiente da sabedoria divina e no poder divino. Ou seja, o que deve sair da nossa boca deve ser aquilo que Deus pôs na nossa boca, porque o homem natural não tem como agradar a Deus. Nossos diplomas não vão ser capazes de produzir uma adoração aceitável. Nossa intelectualidade, nossa capacidade de manipular os rimas e produzir poesias bonitas não serão capazes de produzir adoração a Deus. Só Deus sabe o que lhe agrada, e por isso Deus precisa colocar no nosso coração aquilo que lhe agrada, para que possamos fazer o que lhe agrada. É como eu disse, isso tem esse exemplo, permita-me repeti-lo. Se você me convidar um dia para comer na sua casa, eu sei que você vai ficar muito preocupado em saber o que eu gosto, né? Então eu já quero avisar para você, eu gosto de jiló. Jiló é um negócio que eu gosto. Então faça jiló. Se for jiló com frango com quiabo, meu Deus, acompanhado de polenta, não, é banquete dos deuses. Aí você fala, mas jiló? Eu não gosto de jiló, não vou fazer jiló para você, não. Eu vou fazer algo que eu não como, que eu não gosto. Porque a nossa ideia é, não,
Mas se a pessoa vem na nossa casa, nós vamos fazer o quê? O que você gosta ou o que ele gosta? O que ele gosta. Por isso, talvez, há muitas coisas que nós gostamos, mas Deus não gosta. Permita eu ousar. Deus, perdoe se eu estou pecando. Talvez Deus goste de Giló e você não, mas se Deus gosta de Giló, você deve dar para ele o quê? Giló. Porque é para ele, não é para você. Porque é interessante isso, irmãos, às vezes nós temos isso. Pastor, eu gosto desse hino. Eu gosto daquele hino, não gosto não. Não, mas você não tem que gostar. Não é para você. E aonde está o nosso prazer? É quando ele gosta, porque é isso que acontece quando pessoas vêm comer na nossa casa, na irmã Leila. E elas falam assim, nossa, que comida gostosa. Gostei. Você fala assim, me realizei, fiz e ela gostou. Porque ruim é quando você pergunta para a pessoa, e aí, você gostou? Ela para. Tá bom. Errei. Errei. Porque o nosso prazer, irmãos, na adoração, na liturgia, é quando o nosso culto é aceito por Deus. Quando aquilo que fizemos lhe agradou. Possa ser que não agrade algumas das pessoas, mas não importa, agradou a Ele, é isso que importa. Porque o culto não é para mim, não é para você, é para Ele. Então esse deve ser o nosso pensamento. Essas palavras te agradam? Esta poesia te agrada? Esta mensagem reflete o que é verdade na sua palavra? Meu comportamento glorifica o teu nome? É isso que nós devemos pensar na igreja. Mas que triste que muitas vezes nessa comunhão de adoração há fofoca, a intriga, a briga, a raiva. E nós estamos adorando a Deus, e com ira no coração, com raiva. Não estou dizendo, resolve esse problema e depois vem adorar. Não, resolve agora o seu problema e adore. Porque nós temos que entender que nós estamos diante de Deus. Mas pastor, eu sou 50% bom, 30% médio e 20% ruim. Eu estou bem. Não. Nada contaminado serve para Deus. O coração nosso deve estar santo diante de Deus, amém? Nossas palavras devem ser santas diante de Deus. Nossos sentimentos devem ser santos diante de Deus, porque senão nós estamos contaminando o altar. E quando nós contaminamos o altar, sabe qual é a perda? Deus não recebe. Sabe qual é a consequência? Deus não responde com as bênçãos que Ele queria responder. Com seus atos milagrosos e poderosos, Deus retém as bênçãos, porque Deus não vai investir naquilo que é profano, naquilo que é pecado, naquilo que o aborrece. Porque o culto deve revelar quem é Deus. Nossas palavras, elas se relacionam com aquilo que Deus é. Por isso que aquelas formas pagãs, elas dizem muito quem é Satanás: imoral, indecente, violento, assassino, sanguinário, mentiroso. Por isso essas coisas não devem estar presentes na nossa adoração, porque Deus não é esse Deus. Deus é santo. Segundo, vemos a natureza desse cântico: e me pôs nos lábios um novo cântico. Não é novo no sentido de que é novidade. É novo no sentido que é diferente. Entende isso? Não é novo porque é novidade, é novo porque é diferente. É diferente do mundo. É diferente dos valores do mundo. É novo. Nunca ninguém experimentou isso, somente aqueles que têm Deus puderam conhecer, e isso é novo. Ele faz o que os outros não fazem, ele age de uma forma diferente de que a adoração mundana. É novo. O terceiro, vemos que o objetivo desse cântico é um hino de louvor ao nosso Deus. Esse cântico não é para entreter ou agradar o gosto e a preferência das pessoas. Esse cântico vem de Deus e volta para Deus. Deus é o alfa e o seu ômega, ou seja, tudo começa nele e tudo deve terminar nele e somente para ele. Quarto, vemos o resultado desse cântico: muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. O louvor bíblico leva as pessoas a temerem a Deus, a confiarem em Deus. O verdadeiro louvor leva as pessoas a se voltarem para Deus.
Parker, no seu livro Na Dinâmica do Espírito, não há nada mais solene do que um cadáver. Há cultos solenes que estão mortos. Eu não estou dizendo com isso que a única forma de adorar a Deus é de uma forma como um culto fúnebre. Não. Há alegria. Eu creio que o culto é um acontecimento singular, novo, onde há abertura para o que Deus deseja falar e fazer com o seu povo. Hoje existem muitos cultos solenes, aparatosos, pomposos, mas estão mortos. Estão mortos, sabe por quê? Porque não há Deus. Pode ter culto, qualquer coisa no culto, bom louvor, bons músicos, bons instrumentos, bom ambiente, ar-condicionado, mas se não tiver Deus, se Deus não aceitar, se Deus não responder, se Deus não fizer-se presente, se Ele não tocar no nosso coração, se não sairmos daqui transformados, consolados, abençoados, ao que valeu estarmos aqui? Nada. Por isso que pessoas vêm para a igreja e não têm vontade de voltar. Não é porque a igreja não serve não e o pastor não presta. É porque a sua adoração não foi santa. Porque se a sua adoração for santa, não importa quem esteja aqui, você sentirá a presença de Deus. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Todos estavam se encurvando diante de Nabucodonosor em estátua. Eles não. Mas significa que Deus não estava recebendo a adoração deles? Eles estavam. E eles decidiram ali adorar a Deus e não a Nabucodonosor. E tiveram um comportamento que os identificava com Deus. Sabe o que aconteceu? Na fogueira, Deus estava lá. Mas chegou um momento que outros foram jogados na fogueira, mas Deus não estava lá. Amados irmãos, embora o avivamento não seja mudança litúrgica, todo avivamento muda a liturgia. O que nós queremos aqui é quando os hinos que são cantados e tocados, que nós possamos perceber a presença de Deus. O avivamento faz isso. Nós passamos a sentir a presença de Deus. Como nós queremos que Deus quebre os nossos corações endurecidos pelo pecado, que nos faça sensíveis à sua voz. Quando o culto é avivado, Deus toca os corações. As pessoas se arrependem dos seus pecados, elas mudam a vida. Porque se o culto for só alegre, as pessoas ficarão alegres, mas sairão daqui da mesma forma que entraram. Mas se Deus estiver presente, elas sairão daqui modificadas, transformadas. E é isso que queremos. Os corações abatidos, angustiados, serão consolados, serão renovados em fé e esperança, e elas sairão da igreja dispostas a viver e viver intensamente, glorificando ao Senhor, porque Deus as consolou, Deus alegrou os seus corações, entraram vazias, saíram cheias. É isso que queremos. Queremos que não só as palavras sejam bonitas, mas elas sejam poderosas, para nos exortar, para nos instruir em justiça. Nós queremos sair daqui transformados, libertos, abençoados. Então pedimos que a palavra de Deus possa ter esse poder para transformar a nossa vida, porque é isso que viemos buscar. Nós viemos simplesmente, não temos nada para fazer, vamos lá na igreja. Não temos nada mais importante para fazer, vamos na igreja. Não, nós viemos aqui para adorar o Senhor, porque Ele merece adoração. E mesmo que tivéssemos N coisas para fazer, viríamos aqui porque Ele está em primeiro lugar na nossa vida, Ele é mais importante do que tudo. E não só aqui, mas na nossa casa, nós não vamos trocar Deus por amizade, nós não vamos trocar Deus por um momento de prazer, porque Deus é mais importante do que qualquer uma dessas coisas. Meus amados irmãos, e eu vou encerrar, lendo o Salmo 34, versículo 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. É essa pessoa que precisamos ser. Precisamos ter o temor de Deus, e um temor ao ponto de julgarmos tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que fazemos, se glorifica o nome do Senhor. E se não glorifica o nome do Senhor, deixe, abandone. Porque você é o templo do Espírito Santo. Você foi salvo para ser um adorador de o Senhor.
E você não pode ser um adorador contaminado. Você precisa ser um adorador santo. Não basta vir para a igreja e abraçar os irmãos e compartilhar o ósculo santo com eles. E chegar em casa, agredir o cônjuge, espancar o filho, comprar e não pagar. Irmão, você é um adorador. Deus deve ser glorificado na sua vida. Por onde você passar, os sons da sua casa devem ser sons do céu. Mas que pena, há lares de cristãos que o som é do inferno. Nosso lar é casa do Senhor. Nossa vida é do Senhor. Não podemos ter duas caras, uma para os crentes e outras para o mundo, porque nossas faces, elas são para Deus, nem para a igreja, nem para o mundo, é para Deus. Nossas palavras têm que ser temperadas com sal, elas devem preservar a vida e não destruir. Então, certas palavras têm que sair da nossa boca. A Bíblia diz que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Cristãos não devem falar palavrões, amém, irmãos? Não. Contar piadas imorais? Longe de nossos lábios tais palavras. Piadas com o nome de Deus? Nós devemos protestar, porque o nome de Deus é santo e sagrado. Não deve estar envolvido com estas formas de entretenimento. Amados, que bênção nós teremos se Deus aceitar a nossa adoração. Deus se manifestará de uma forma gloriosa e junto com a sua manifestação virão as bênçãos, o suprimento, o consolo, a força, o poder, a graça. E é isso que nós queremos. Quando oferecemos o nosso banquete espiritual ao Senhor, nós queremos que Ele receba e reconheça que o que foi oferecido a Ele lhe agrada. Suas mãos estão erguidas, mas faça a pergunta: são santas? Porque tanto as mãos, quanto aquilo que expressamos com as mãos, devem ser santos. E se não são santos, o que você deve fazer? Consagrar ao Senhor. E talvez deve fazer aquilo que diz 1 Coríntios capítulo 11. Se você olhar na sua vida e perceber que há coisas que você está fazendo que desagrada ao Senhor, e você não consegue se libertar dela, faça o seguinte: faça como Jesus disse, deixa lá a sua oferta separada, não oferece a Deus. Vai lá, conserta primeiro, e depois vai lá e apresenta a Deus, porque o objetivo é que Deus aceite. Então, pense sobre isso, sobre essa responsabilidade. Talvez vai haver momentos que nós não participamos da ceia do Senhor. Ao julgarmos nossas vidas, vamos descobrir que estamos vivendo de uma forma que não lhe agrade e não queremos abrir mão daquilo. Então, Deus, eu não estou em condição. Então, eu vou deixar aqui. Eu vou pedir graça ao Senhor para que isso seja trabalhado na minha vida. Me liberte disso, para que a minha adoração seja santa. Eu quero encerrar com esse pensamento. Nós, como cristãos, estamos sujeitos ao pecado, sim, estamos sujeitos. Mas 1 João capítulo 1:9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Podemos estar em santidade diante de Deus. O cristão pode estar sujeito ao pecado, mas não pode estar em pecado diante de Deus. Entende isso? Nós não podemos estar em pecado diante de Deus. E, sobretudo, em pecado o adorando. Porque a nossa adoração estará contaminada e, dessa forma, profanada. Nós estaremos envolvendo o nome de Deus Santo com louvor sujo. Deus não aceita, Deus repudia. Então, queremos uma igreja avivada, amém? E se queremos uma igreja avivada, vamos orar para que nós sejamos pessoas consagradas,
santas diante de Deus. E se nós formos pessoas consagradas, santas diante de Deus, vai mudar a nossa liturgia. Mas não vai só mudar o hino que nós vamos cantar, vai mudar quem canta os hinos. Isso fará diferença. Porque se nós formos santos, não teremos comunhão com aquilo que é profano, porque o nosso espírito vai, de uma forma muito natural, repudiar isso. Então, antes que tenhamos uma pessoa para investigar a música, se ela é santa, Deus pode nos dar graça de nós mesmos percebermos isso. Se nós tivermos um coração santo, nossa música será santa. Se nós tivermos uma doutrina bíblica, nossa música será de doutrina bíblica. Se nós tivermos uma vida santa, nós seremos santos diante de Deus. O louvor pode ser santo, mas se o adorador não for santo, nada será santo.